Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre a construção de cenários e a avaliação do plano de negócio. São as partes finais do plano de negócio. E o que vem a ser essa construção de cenários? Que a gente vai fazer isso aqui baseado nos dados que a gente já tem de renda bruta, margem líquida, margem bruta e lucro. A gente vai fazer construções de cenários para analisar épocas em que a gente pode ter uma venda maior, uma renda maior ou uma renda menor. E a análise de cenários, ela indica o quanto os resultados de um projeto ou investimento se modificarão diante das alterações do seu fluxo de caixa, ou seja, da entrada e da saída. Essa construção de cenários, ela vai ser muito importante para que a empresa, o produtor, o empresário, ele consiga analisar as situações que ele pode estar tendo prejuízo naquele determinado momento, porque ele teve uma venda menor, e faz com que ele tenha uma melhor gestão nos outros meses, ao qual ele não pode não ter o prejuízo. E ela é utilizada porque nem todos os componentes do fluxo de caixa são previsíveis, e muitas vezes a incerteza e a falta de controle sobre os valores previstos podem influenciar o projeto no futuro. Então, pode ser que, principalmente, aquela empresa que está começando agora, pode ser que, naquele momento, ela tenha uma venda, comece a vender naquele primeiro ano, em alguns meses ela tem caia um pouco as vendas. Empresas que já estão estabelecidas no mercado, elas já fazem demonstrativo de resultado de exercício, elas já fazem algumas análises, elas já fazem toda essa parte da gestão e conseguem identificar qual é o mês que teve mais venda, o mês que teve menos venda. Mas aquelas que estão começando, tudo é novo. Ela vai saber se tiver uma época, um produto que ela vende que é sazonal, que vai ter uma venda maior, outro que pode ter menor. Por isso que essa construção de cenários vai ajudar o produtor, o empresário, a identificar em alguns momentos se ele tiver uma venda menor, será que ele vai continuar tendo lucro ou ele vai ter prejuízo? E aqui, ao finalizar a análise financeira do seu plano de negócio, é importante que você simule valores, situações diversas nos diferentes cenários. Cenário pessimista, que pode ter queda nas vendas, aumento dos custos, redução das receitas. Pode ser que aconteça em determinado mês que você tem uma venda menor. Por isso que essa construção de cenários, a gente vai analisar o cenário pessimista e o otimista, que o otimista vem a ser o quê? Um crescimento do faturamento e redução dos custos. O faturamento como? Você vendeu mais do que o que era esperado nos seus cálculos, no seu planejamento. Então, a gente tem um cenário otimista. E reduzir o custo. Um exemplo, você conseguiu um fornecedor que vendeu um produto que estava com um preço melhor naquele determinado período. Então, essa construção de cenários, ela vai justamente mostrar tanto o pessimista como o otimista, para a gente avaliar em que situação encontra-se nossa empresa. E o que considerar? Nos primeiros meses, as vendas serem menores do que o previsto. A gente tem que analisar isso. Por isso que nessa construção de cenários, a gente faz baseada nas nossas vendas, nas nossas vendas dos produtos ou dos serviços, porque a empresa pode ser tanto de produto como de serviço. O início das atividades ser um pouco mais demorado que o programado. Às vezes, você se programa para começar aquela atividade em determinado mês. E pode acontecer alguma coisa que não estava previsto. Ou faltou a mão de obra para terminar aquela construção daquele seu galpão, daquela sua atividade. Então, a máquina demorou para chegar.
e você vai ter que esperar um pouco, então isso vai considerar, porque você já espera que vai começar em fevereiro, e teve alguns problemas, você pode começar em março ou em abril, então isso é importante a gente considerar, porque esses outros meses, eu não vou ter produto e serviço para vender, então o que, que vai acontecer? Como é que a minha empresa ela vai se sustentar? Então é importante fazer essa construção de cenários para isso. As estratégias de marketing podem não surtir os efeitos esperados no curto prazo. Pode ser que aquela estratégia que você começou, que você implantou, você não tenha resultado. Isso pode prejudicar, sim, nas suas vendas, na sua produção. Por isso que a escolha, o método qual você vai decidir fazer seu plano de marketing, ele é importante. O seu público está onde? Seu público já está na rede social? Seu público ainda escuta o rádio? Seu público assiste muito a televisão? Então, é importante, no plano de marketing que a gente já falou, escolher a estratégia de marketing mais adequada para o seu público, o público qual você vai vender os seus produtos ou os seus serviços. E aqui, a necessidade de obter mais recursos financeiros que o previamente planejado, por isso que quando atrasa, acaba tendo atrasos, você não faz um bom planejamento, ainda piora essa situação aqui, porque você conta com um valor e esse valor às vezes dobra, e esse valor às vezes pode triplicar, então isso pode ser prejudicial para a empresa, para o estabelecimento da empresa e a continuação da empresa também no mercado. Possíveis reações dos concorrentes. A gente sabe que sempre que tem uma concorrência, uma empresa, a outra observa, ela procura formas, se for de venda, frete grátis, desconto, venda no cartão, sem juros. As empresas elas procuram estratégias, principalmente quando outra entra no mercado, em um mercado ao qual ela já está estabelecida. Então, por isso é importante analisar. E não é porque tem um concorrente, já tem uma empresa naquela área, às vezes aquela empresa que tem naquela área, no setor, na sua cidade, no seu município, ela não comporta, né, não consegue atender todas as pessoas daquela região. E sim, aparecem concorrentes, só que tem que ficar atento ao que esses concorrentes eles podem fazer que pode prejudicar na sua empresa. Então tem que analisar quais são as estratégias que o concorrente ele pode estar fazendo caso você venha implantar a sua empresa ali, seja no mesmo setor, na mesma área. E aqui, essa construção de cenários é algo simples também, porque aqui eu já vou ter todos os dados. Eu vou ter o cenário provável, que foi aquele cenário que eu já calculei, que eu mostrei nos indicadores de viabilidade, falando o que é o indicador, quais são a renda, o custo operacional efetivo, o COT, o CT, aí vem a margem bruta, a margem líquida e o lucro, a gente já tem todos esses dados aqui. Agora eu vou calcular um cenário pessimista e um cenário otimista. Na renda, já vai ser o que eu tenho ali no cenário pessimista. Professora, mas qual a porcentagem que eu vou colocar aqui? Eu posso colocar 10%, 8%. Se eu quiser, para o plano, para a entrega do TCC, vocês bastam fazer uma análise, mostrar aqui menos venda e mais custo nesse, então mais venda e menos custo nesse. Vocês colocam 8, 10, 5%. Mas e se eu quiser fazer vários? Eu posso sim fazer, porque eu consigo ter consigo entender, ter uma real situação de como é que vai se comportar a empresa caso ela venha ter uma venda menor ou ela venha ter uma venda maior, porque isso pode influenciar, sim, no orçamento no futuro. Então, no curto, médio e longo prazo também. E aqui a gente já vai ter a receita de renda, que já foi calculado do custo, já vou fazer um cenário pessimista ou otimista, modificando aqui os valores. Quantos por cento eu vou aumentar, quantos por cento eu vou diminuir, para que eu entenda e que eu possa propor, né, analisar e ver quais são as estratégias que eu vou ter que ter naquele período que a minha empresa ela teve uma venda menor e teve um custo maior. Como é que eu vou conseguir me manter no mercado? Será que no mês anterior, que eu tive uma venda maior, que eu tive um lucro, será que eu consigo utilizar esse recurso para o próximo mês ou mês que não foi utilizado? Por isso que você não teve um bom lucro, por isso que é importante
aquele valor, aquele lucro ali, você saber realmente onde é que você vai destinar. Vai ser dividido entre os sócios, vai ser guardado para o imprevisto, vai comprar alguma máquina, algum equipamento. Por isso que é importante analisar que muitas empresas e muitos produtores, eles sabem, tem muito produto sazonal, sabe que naqueles determinados meses você vai ter aquele valor. Aí tem aquele valor e nos outros meses do ano que você não se organiza, como é que fica? Então, por isso que é importante analisar. Eu sei que em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, um exemplo, eu sei que eu estou em determinado período sazonal, que eu vou receber bastante, vou produzir bastante, vai entrar muito na minha empresa, vou ter lucro, vou conseguir pagar todos os custos, vou ter uma boa renda. E nos outros meses? Em junho, julho, agosto, setembro, nos outros meses, como é que eu vou me preparar? Será que eu tenho outra atividade? Ou aquela atividade é a única que eu tenho? E agora eu preciso me organizar e dividir aqueles 5 meses em 12 meses, para saber quanto por mês realmente vai ser a minha renda. Por isso que é importante fazer essa construção de cenários. Aqui, com aqueles dados que a gente tem, a gente vai vir para cá para fazer margem bruta, margem líquida e o lucro. Identificar positivo ou negativo aquele cenário que você fez. Então, aqui, a primeira coluna vai ser o cenário provável, que eu já calculei. A segunda e a terceira vai ser o que eu vou calcular agora, identificando, né, no cenário pessimista, que eu vou ter uma venda menor e um custo maior. E no cenário otimista, ao contrário, eu vou ter uma venda maior e um custo menor. E com isso, no final, eu identifico na planilha: será que eu tive prejuízo? Será que eu tive lucro? Qual foi a situação dessa, como é que está essa empresa? E aqui, a partir dessa avaliação, você vai poder traçar estratégias para evitar as adversidades e prevenir-se contra estas, ou então para potencializar situações favoráveis. Como potencializar situações favoráveis? Ou então, a minha empresa teve um lucro maior, teve uma venda maior e um custo menor, o que que essa situação favorável pode me ajudar? Será que eu vou conseguir contratar mais funcionários? Será que eu vou conseguir comprar aquela máquina, comprar aquele equipamento que eu preciso para a minha produção? Será que eu vou conseguir ampliar a minha área? Então, a gente vai utilizar essa construção de cenários para isso. Não é algo que eu vou fazer, eu tenho que fazer, não. Eu vou fazer porque é importante e me mostra, caso a minha empresa ela seja numa situação positiva ou negativa, o que, que a gente pode fazer para melhorar. E aqui, faça quantas simulações julgar necessárias. E tenha sempre alternativas de ações. Foi o que eu citei. Eu quero fazer 10% mais, menos 8%, eu faço de 5, faço de 10, faço de 15, faço de 25, faço 50%, e eu consigo ter uma situação. Tem empresa que faz, que tem esse planejamento, essa organização, essa parte toda governamental, muito bem detalhada. Então, ela tem todas as planilhas, cenário provável, positivo, negativo, o que, que a gente pode fazer? Aqui, qual a ação que a gente vai tomar? São empresas que têm boa gestão, são empresas que entendem que elas precisam fazer uma gestão para ter um resultado positivo na sua empresa, para ter um resultado, para ser uma empresa que consiga economicamente ela ser viável. Então, aqui a gente tem exemplo de como fazer esse cálculo, essa construção de cenários. Aqui vai identificar, como eu já citei, todo tópicozinho desse que você for fazer, construção de cenário, margem bruta, margem líquida, você tem que explicar o que é. Então, aqui, a construção de cenários, a análise indica o quanto os resultados de um projeto ou investimento modificarão. E foi o que eu expliquei, alterando o fluxo, entrada e saída. Ela é utilizada porque nem todos os fluxos de caixa são previsíveis. E, às vezes, a incerteza, né, causa a falta de controle e pode influenciar na empresa. E aqui, como foi? Lembrando que essa primeira parte aqui, esse primeiro renda bruta que eu estou mostrando, custo, COI, COT, CT, a margem bruta, a margem líquida e o lucro deste primeiro foi tudo que já foi calculado anteriormente.
Então, eu vou pegar aqueles dados, vou colocar aqui nessa tabela. Agora, eu vou calcular o cenário pessimista, onde o pessimista é quando eu vendo menos, ou seja, minha renda ela vai ser menor. Nesse caso aqui, o exemplo que eu coloquei, que o que foi feito nesse plano de negócio, ele considerou um cenário pessimista onde a renda bruta foi menos 10%. E os custos, o operacional efetivo, ele teve positivo de 8%, ou seja, teve um custo maior, um custo operacional total de 10% e um custo total de 10%. Eu vou calcular esses aqui, e abaixo eu vou pegar esses dados e vou calcular também. E aqui, como foi que fez? Qual o valor provável? Foi 227 mil. Eu vou diminuir, vou achar quanto é 10% de 227 mil e vou diminuir esse valor por 227 mil. Ficou 205,164 da renda bruta. Eu considerando que no cenário pessimista teve uma redução de 10% da venda. Agora o custo. Qual é o meu custo que eu tenho provável que eu calculei? 56 mil. Eu, no cenário provável, eu coloquei que eu vou ter um custo a mais de 8%. Então, quanto é 8% de 56 mil? Vou achar 8% e vou somar com 56 mil, que vou achar 61 mil. A mesma coisa eu vou fazer com o custo operacional total. Qual foi o que eu achei? 134. E quanto foi que eu coloquei que nesse cenário pessimista eu tinha de aumento de custo? 10%. Então, quanto é 10% de 134? X. Pego esse valor e somo a 134, vai dar 147 mil. Agora, no custo total, qual foi o valor? 135.951, como mostra aqui na tabela. Eu considerei no cenário pessimista que ter um aumento de custo de 10%. A mesma coisa que eu faço, 10% de 135 mil, acho esse valor e somo com 135, que eu vou achar esses valores aqui. Os cálculos de baixo, eu não vou considerar em porcentagem aqui, eu vou fazer já com esses valores que eu achei. Então, se eu achei, se a minha margem bruta é minha renda bruta menos o COI, eu vou simplesmente diminuir 205 menos 61. Se eu sei que a margem líquida é a renda bruta menos o COT, 205 menos 147. E eu sei que o lucro é a minha renda bruta menos o meu custo total, eu vou diminuir esse com esse para achar esse valor aqui abaixo. Então, é dessa forma que a gente vai calcular o cenário pessimista e o cenário otimista. Esses aqui de baixo, prestem muita atenção, margem bruta, margem líquida e lucro, eu não coloco em porcentagem. Eu acho de acordo com os valores que eu vou calcular desse cenário pessimista. Professora, por que está falando isso? Porque já houve casos da pessoa calcular aqui achando que eu tenho que diminuir aqui, não. A porcentagem não, até porque fica aqui em branco essa coluna. Você vai fazer o que? Vai calcular com o que foi achado no valor pessimista. Agora, quando a gente vem para o valor otimista, o otimista é o quê? Eu considero que eu tenho uma renda bruta maior, seja, vai ser 10%, e eu tenho um custo menor. Porque se a gente olhar o pessimista, eu vendo menos, perdão, e gasto mais. Se eu olho o cenário otimista, eu vendo mais e eu gasto menos. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo, aqui pegando sempre o cenário provável. Então, se eu sei que o meu cenário provável aqui foi 227 mil e que no meu cenário otimista eu coloquei que uma renda bruta ela foi maior, positiva, 10%, eu vou calcular 10% de 227 mil e vou somar esses 10% que eu achei mais 227 mil, que vai ser esse valor aqui, 250 mil que eu achei, que foi o meu cenário otimista da minha renda bruta. A mesma coisa eu vou fazer com os custos, só que aqui eu vou diminuir. Eu vou achar a porcentagem, pego esse valor e diminuo do cenário provável, como eu coloquei ao lado. 56 mil vezes 0, vezes 5%, menos 5%, 0,05. Então, eu vou achar quanto? Eu tive um custo menor, ao invés de ser 56 mil, eu tive 53. Agora, eu considero
que o meu custo operacional total, ele foi menos 8%. Eu vou fazer a mesma coisa, 134.384,90, que eu vou calcular 8% e vou achar este valor. A mesma coisa eu vou fazer também para achar do custo total, que nesse caso aqui eu considerei que eu tenho um custo total menos de 8%. Então, eu pego o cenário provável, 135, calculo e vejo quanto é menos 8% desse valor e vou achar aqui. Tanto pessimista eu vou olhar do cenário provável, como o otimista eu vou pegar do cenário provável. Eu não vou fazer o otimista do pessimista, não. Eu vou fazer todos os dois do cenário provável, que foi o que eu já calculei antes. Agora eu estou fazendo a construção de cenários. E agora embaixo, a mesma coisa. A minha margem bruta, eu vou calcular da minha renda bruta, que eu achei aqui 250 menos 53, e a minha margem líquida, eu vou calcular 250 menos 123, e o meu lucro 250 menos 125, e vou achar esses valores aqui. Lembrando que eu vou calcular baseado com o cenário provável. Não vou ter agora, eu vou ter que calcular outras coisas, não. Isso eu já calculei, porque isso a gente já mostrou nas outras aulas, já foi calculado. Você já botou todos os seus investimentos, você colocou sua receita, que é a mesma coisa de renda bruta, você fez todos os seus COIs, você fez todos os seus indicadores de viabilidade, incluindo esses que estão aqui, que é a margem bruta, a margem líquida e o lucro. Então, você precisa analisar e vai fazer esses cálculos baseados no que você já fez. E quando eu pegar essa tabela pessimista, eu vou ver a porcentagem que eu vou colocar. Menos venda e mais custo. Otimista, mais venda e menos custo. E vou fazer o cálculo baseado no cenário provável, como eu acabei de mostrar e como tem aqui nesse exemplo os cálculos todos aqui do lado, para ficar mais fácil de entender. Pronto, achei. Tanto o cenário pessimista tem o cenário provável, 92 mil, o cenário pessimista 55 e o cenário otimista 125. Eu consegui identificar que tanto no cenário pessimista como no cenário otimista eu ainda consigo ter lucro, mas nem sempre vai acontecer isso. Por isso que é importante você fazer, colocar todos os cálculos. Vão ter exemplos que no cenário pessimista você vai estar no prejuízo. Então, o que, que você pode fazer? Será que naquele otimista, se no mês de janeiro eu vendo menos e no mês de fevereiro eu vendo mais, será que o de janeiro eu consigo me organizar para o lucro que eu tive em janeiro, eu consegui dividir, repartir, conseguir no próximo mês, no mês de fevereiro, para que eu consiga manter minha empresa. Por isso, a importância dessa construção de cenários. Aqui, outro exemplo. Não detalhei os cálculos, porque vai ser a mesma coisa do que foi feito no exemplo anterior. Só que aqui vocês vão observar, aqui embaixo está com prejuízo. Ou seja, no cenário pessimista, essa atividade aqui, tendo uma venda menor e um custo maior, ela vai estar em um cenário de prejuízo, um cenário pessimista de prejuízo. E no cenário otimista, ela vai estar, se encontra em lucro. Por isso, como eu falei, tem casos que você pode estar lucro e lucro, tem casos que no cenário pessimista ele pode ser prejuízo, mas lembrando que o lucro ele igual a zero, você consegue pagar todos os seus custos, todos os custos, porém não consegue investir na empresa. Então, aqui, eu tenho um lucro que ele vai estar negativo. Eu paguei, mas eu não consigo investir, eu vou ter que retirar, eu não vou conseguir investir a mais naquela atividade que eu pretendo, porque eu acabei tendo um prejuízo. Nesse caso aqui, foi pouco, comparado com o valor do lucro do cenário provável, que é 285, e você teve um prejuízo de menos de 4 mil. Se organizando, tendo uma boa gestão, consegue de um mês, no outro mês que você teve no cenário otimista, naquele período, 15 dias, ou no trimestre, semestre, vai depender da sua atividade, você consegue, com os outros meses que vendeu bem, consegue melhorar essa situação com esse prejuízo aqui. Então, essa construção de cenários, essa análise, ela vai justamente mostrar isso. Por que fazer?
para que o produtor ele consiga sobreviver até naquelas situações que ele se encontra em um cenário pessimista, mas ele, por ter uma boa organização financeira, ele sabe que aquele foi um período, e os outros períodos eles vão compensar em relação a isso. Depois de tudo, de todos os cálculos, de toda a matriz SWOT, de todo o plano financeiro, plano operacional, plano de marketing, descrição do negócio, construção de cenários, a gente vai fazer a avaliação do plano de negócio. Que a avaliação do plano de negócio nada mais é do que a conclusão. O que foi que eu achei com esse plano? Quais foram os resultados que eu tive fazendo esse plano de negócio? Eu vou analisar em termos gerais. E o plano desenvolvido é um instrumento valioso de planejamento. Esse plano de negócio aqui, professor, eu quero fazer um plano, mas eu não quero investir. Tem muita gente que vende ideia de negócio, que estuda, entrega o modelo pronto para uma pessoa que é um investidor, para que ele coloque adiante. Tem muita gente que investe, que faz isso. Por isso que é um instrumento valioso. Você dedicou seu tempo para fazer esse plano. Você pesquisou, eu vou trabalhar com avicultura, cassinicultura, fruticultura, olericultura, qual a cadeia que eu vou trabalhar? E eu me dediquei para saber quais são os custos que eu tenho em cada atividade ali. E ele deve ser consultado e acompanhado constantemente. Então, eu pego o meu plano, vou analisar, estou no início, viu o que eu coloquei? Não é para fazer e ficar guardado no armário. Eu posso sim e devo pegar esse plano e analisar, até porque todo mundo, toda a empresa, principalmente aquela pequena, as microempresas também, que elas procuram auxílio de uma instituição que ajuda muito, que é o Sebrae, ele orienta a fazer o plano de negócio, para que você não comece o seu negócio e depois veja, não foi viável. Fiz só porque foi moda, porque a gente sabe que existe a modinha também. Todo mundo abriu açaí, eu vou abrir também. Mas será que vai ter demanda para todo mundo? Será que um vai se diferenciar do açaí? Ele vai botar um sorvete do açaí, ele vai colocar uns salgados, então ele vai se diferenciando, que ele vai ter mais de um produto, só que todos na área alimentícia, todos naquele nicho de alimento, principalmente se ele focar em algo saudável. Então, ele vai estar específico ali. Ele foi, estudou e ele viu todo o plano de negócio dele. Então, aqui, eu vou responder a pergunta: vale a pena abrir? Vale a pena ampliar? Vale a pena manter o negócio? Então, aqui é uma avaliação, é uma conclusão. Eu já fiz todos os cálculos. Eu fiz o prazo de retorno do investimento, que foi o payback. Eu fiz a taxa de retorno do capital. Eu fiz o capital empatado por unidade produzida. Eu fiz tudo. Aqueles margem líquida, bruta, margem bruta e lucro, tudo deu positivo. Então, vamos responder essas perguntas aqui. Ou vale a pena ampliar? Porque o plano ele não é feito só reforçando para a empresa que já que vai começar, mas a empresa também que já está em funcionamento. Ela começou com uma área, começou com um setor, começou com um produto e agora ela quer ampliar, ela vai e faz o plano de negócio dela também. Então, nessa avaliação a gente vai responder essas perguntas. E o mercado, saiba que o mundo e o mercado estão sujeitos a mudanças. A cada dia surgem novas oportunidades e ameaças. Sendo assim, procure adaptar seu planejamento às novas realidades. Como eu falei, fiz naquele período, não vou dar início naquele período, então eu vou adaptar para aquele novo período, para aquela nova realidade, para aquela nova situação. Por isso que é algo que a gente não pode, não é um documento que eu vou fazer e vou deixar guardado. Já teve casos, como eu citei, de alunos, de pessoas que fizeram o plano e venderam sua ideia para uma pessoa. Então, ele conseguiu, ele fez em um ano, no outro ano conseguiu fazer a venda e ele precisou adaptar e colocar a realidade daquele ano. Um exemplo, fez 2025, vai vender agora em 2026, ele vai ter que adaptar. Fez em janeiro de 2025, ele vai ter que adaptar as realidades. Mas ele encontrou uma pessoa que vai investir ali. E por esse motivo que um plano de negócio é feito a lápis. Porque você pode apagar, ajustar, corrigir, alterar.
fazer o que precisa e procure refazer o plano de tempos em tempos. Se você vai fazendo ali, não começou, vai alterando. E quando você já está com a sua empresa ali, que você quer mudar o seu setor, sim, você vai fazendo, vai alterando. Quando a empresa já está estabelecida, o importante é sempre estar acompanhando toda a parte orçamentária, toda a parte de legislação, tudo que a empresa precisa. Porque muitas empresas elas também fecham por não pagar os impostos devidos. Uma hora a Receita Federal, ela vai aparecer e vai ver que você está devendo algum imposto, algo que você passou, abriu sua empresa, não sabia da obrigação. Um exemplo disso, muita gente que abre um MEI, que é um microempreendedor individual, essas pessoas, elas não sabem que elas precisam pagar uma taxa, que é o DAS ali todo mês, como já foi explicado para vocês nas outras aulas. Então, elas abrem a empresa e vai deixando, vai passando, vai passando, vai passando. Quando vê, por quê? Porque ela não procurou, abriu, não procurou saber quais são as obrigações dela. Ah, é microempreendedor individual, é meia, é tranquilo, todo mundo faz, mas você tem obrigações também. Tem os direitos e tem os deveres. Então, a gente precisa estar analisando, observando a situação da empresa. E aqui, empreender é sempre um risco, mas empreender sem planejamento é o risco que pode ser evitado. Então, por isso a importância de parar, analisar, fazer o plano de negócio. Porque a gente sabe, o mercado ele muda, é constante, as coisas mudam e a gente precisa acompanhar. Se não acompanhar, fica para trás e infelizmente pode ter uma venda menor, uma renda menor. Isso vai prejudicar na sua produção, isso vai prejudicar no seu financeiro, na sua família, tanto na parte da sua empresa, pessoa jurídica, como na parte da pessoa física. Por isso a importância de fazer e detalhar. Nós temos casos também de alunos que fizeram, tinham desejo de trabalhar uma área em determinada atividade, fez o plano e já começou, usou todos os dados aqui do plano, já começou a construir a área, já começou a compra dos animais, porque viu que realmente é uma atividade que dava e que na região dela ela conseguia sim colocar essa empresa, porque para ela ia ser algo novo e como a gente já falou, quando você identifica um problema da sua região que você leva, você a chance de ser ruim é só se você não fizer um planejamento, mas você sabendo fazer, fazendo todo o seu planejamento, tendo bom atendimento, a chance de crescer ela é muito grande. E aqui, o plano, apesar de não ser a garantia de sucesso, irá auxiliá-lo a tomar decisões mais acertadas, assim como a não se desviar dos seus objetivos, porque você escreveu no plano. Eu quero essa atividade, eu quero essa determinada área, então você vai tomar decisões ali nos seus, quais são os seus objetivos, o que foi que você decidiu fazer, qual foi a área que você decidiu fazer, implantar aquele seu negócio. Por isso que o plano ele é muito importante para isso. E aqui a gente tem alguns exemplos de alunos que fizeram análise do plano de negócio, como eu falei, essa conclusão, essa é a última parte do plano de negócio. Aqui, ó, após todas as análises feitas neste plano, foi possível mostrar que a empresa será lucrativa, rentável, duradoura, colocou a estimativa de lucro, além de promover sustentabilidade, tendo bem-estar dos colaboradores, dos clientes, e trazendo cuidado ao meio ambiente com estratégias eficazes e concretas. E, além disso, esse projeto mostrou que é possível unir força de trabalho com altruísmo, utilizando uma pequena porcentagem dos lucros para beneficiar pessoas necessitadas e projetos sociais de forma humanitária. Então, esse aqui, como eu citei, ele trabalhou muito e foi voltado muito para a questão ambiental, social e econômica, parte da sustentabilidade, porque a gente sabe que é algo que necessita e precisa, e é algo que as empresas elas precisam se adaptar. Então, ele já foi vendo o que é que hoje em dia está sendo procurado. Ele fez, conseguiu e teve esse resultado aqui. Aqui já é outro exemplo
para a implantação da granja de frango que eu mostrei aqui, tanto no início investimento, eu mostrei renda, eu mostrei os custos. Então, qual foi o resultado dele? O plano de negócio apresentado busca avaliar a implantação de uma granja de frango de corte no município de Lagarto. O objetivo é realizar um investimento na atividade para gerar mais uma receita na propriedade. Pelo presente trabalho, podemos avaliar que é viável a sua implantação, tanto no ponto econômico, de vista econômico, social e ambiental. Por que aqui colocou outra atividade? Porque ele já tem uma atividade, ele deseja implementar, já trabalha com bovinocultura, agora quer trabalhar com avicultura. E aqui podemos avaliar que na atividade de frango é interessante que se tenha escala de produção e constância para manter a oferta de produtos aos clientes, pois a necessidade é semanal, além de que iremos aumentar nosso retorno financeiro. O funcionário que cuida de uma granja tem condições de cuidar de 3, mantendo a carga horária e condições de trabalho, que é importante colocar isso, né? Você vai aumentar, mas seu funcionário ele consegue garantir aquela atividade, não vai passar da carga horária dele de trabalho, você tem que pensar muito nas condições trabalhistas dos funcionários. Com isso, teremos um ciclo de produção constante, com o mesmo custo de mão de obra empregada em uma única granja. Ele fez o cálculo e viu que consegue implantar mais 3 e consegue manter aquele funcionário para aquele custo. E o prazo, né, de 18 ciclos, em média 38 meses. Então, aqui a gente tem um prazo, que é um prazo razoável. Você consegue ali 3 meses e pouco, ou 3 anos, perdão. 3 anos você consegue ter esse retorno desse investimento e alguns meses. E aqui, tempo bem adequado para o volume investido e a construção. E concluiu que o projeto tem viabilidade e que pode ser implantado mediante a disponibilidade de recurso próprio, iniciando a princípio com uma estrutura e de acordo com o avanço da atividade, podendo implantar novas plantas para ampliar o negócio, novas áreas aqui para ampliar o negócio. Então, já pensou naquele momento e já pensou no momento futuro também, que a empresa ela pode. Porque esse plano eu posso sim levar para uma pessoa que pretende investir naquela ideia ou então apresentar ao banco e mostrar a ele que vai ser viável aquela implantação daquela atividade ali. E aqui, outro exemplo, que foi para analisar a viabilidade da produção de ovos no município de Salgado. E após a análise realizada, os indicadores econômicos demonstram resultados positivos. O empreendimento prevê uma produção média de 219 mil ovos por ciclo, gerando uma renda de 227 mil, lucro de 92 mil, com prazo de retorno de 1 ano e 18 dias. Além disso, a relação custo-benefício, benefício-custo, 1,67, que a cada R$ 1 investido, ele vai ter 1,67 de retorno, confirmando a atratividade do negócio. E além dos resultados financeiros, o projeto também se destaca pela produção sustentável, pelo cuidado com o bem-estar das aves e pelo aproveitamento de subprodutos. Então, aqui quis mostrar, como já foi colocado antes na receita, que você consegue fazer renda com outros produtos que poderiam ser jogados no lixo, descartados, um exemplo. Então, você consegue pegar e monetizar aqueles produtos ali para você obter uma renda. E isso é importante também, é importante a gente deixar claro para o produtor, que empresa grande, ela não perde nada. Então, a pequena, aquela que está começando, ela tem que pegar esse mesmo objetivo, essa mesma linha de raciocínio das outras empresas. E aqui, dessa forma, espera-se obter um cenário rentável, sustentável, lucrativo e duradouro, de forma que traga a satisfação profissional aos empregadores, aos empreendedores, no caso, já que depois de observar todas as fases, foi constatado que a atividade é viável. Então, a gente já consegue identificar que aquela atividade ali foi viável e consegue ter uma satisfação profissional, e da profissional a gente tem a pessoal. Esse exemplo aqui, a aluna foi em dupla, o aluno fez, a aluna, eles dois, eles fizeram, e um aluno, ele começou a investir no quintal mesmo dele de casa, depois que ele viu que essa atividade, que com esses cálculos, todos os custos, ele conseguiria um lucro, ele começou
fez uma área pequena da casa dele, um quintal, e começou a comprar as aves para fazer e ver como é que ele vai, né, conseguir manter, conseguir de acordo com esses cálculos aqui, que ele viu que realmente é viável. Então, ele decidiu pegar e fazer algo pequeno na casa dele, para ele, de início, ver como é realmente um negócio que não tem experiência a primeira vez, então, para ver como é que vai se comportar, ver tudo, para depois realmente colocar em prática essa área maior. Por isso que o plano ele tem sua importância. Tudo aqui que foi feito. Ah, professora, dá um pouco de trabalho, dá, mas o que na vida não dá trabalho? A gente tem coisas que requer mais esforço e tem coisas que menos esforço, mas depois que você tem todo o seu esforço aqui, ele vai ser recompensado no futuro, porque você já vai saber tudo que você necessita, né? A gente não é algo que vai ser, pode ser que aconteça alguma coisa e você tem um investimento maior, tanto na parte operacional ou é questão de outra coisa mesmo, pessoal. Então, mas sem o plano, a chance de dar errado é muito maior, porque você precisa ter um plano para onde eu vou, o que é que eu vou fazer. E agora, qual tipo de empresa eu vou abrir? A gente precisa entender toda essa situação. E outro exemplo aqui, esse plano foi constituído com o intuito de abrir uma empresa para realizar a montagem e instalação do sistema de irrigação por gotejamento na cidade de Paripiranga e nas cidades circunvizinhas próximas. E podemos notar a inexistência de outras empresas e a necessidade do produtor em assistência técnica e mão de obra qualificada, diante dos diversos problemas que foi identificado. E com o objetivo de reduzir esse impacto em decorrência do desperdício de água e contaminação do solo com agrotóxico, essa empresa ela decidiu colocar essa ideia no papel e querem sim colocar mais à frente e tornar realidade. E se faz necessária uma forte ação nesse segmento, pois é notável a crescente área de irrigação em diversas localidades, podemos entender que a nossa empresa, diante das análises expostas, se torna um negócio lucrativo, viável, rentável e duradouro, pois apresenta resultados positivos em todos os aspectos, gerando uma renda bruta anual de 297 mil. E apesar das despesas gerais para manter a empresa, é perceptível que fechamos com índices positivos. Dessa forma, fica evidenciado que o investimento ele é viável. Então, aqui já fez mais um cálculo, já conseguiu identificar e viu como é. E aqui, mais uma vez, eu reforço: se eu estou fazendo meu plano e vejo no meu planejamento financeiro, vejo que eu estou tendo dados, resultados negativos, eu não desisto, eu vou lá analisar e ver o que é que eu posso diminuir, qual custo eu posso diminuir, qual a área, qual produto, se eu estou vendendo vários produtos, eu posso tirar daquele meu leque, que foi o que já aconteceu com alguns alunos. Uma empresa para vender produtos agropecuários colocou muito produto, viu que o custo naquele momento era alto, e que ele diminuindo e começando aos poucos, pegando aqueles clientes, eles podem sim futuramente ampliar o leque dele de produtos que eles vão ofertar na empresa. E essa é a finalização, essas são todas as etapas do plano de negócio, lembrando que o modelo para ser utilizado, decidi fazer meu plano de negócio, né, o meu TCC no modelo de plano de negócio, vou fazer individual ou em dupla, precisa seguir este modelo que foi passado para vocês, porque é um modelo que é da instituição do Senac e a gente precisa utilizar esse modelo de plano de negócio. E esse modelo é o modelo baseado no modelo do Sebrae também, que vocês podem utilizar para futuramente conseguir um investimento, conseguir colocar em prática a sua empresa. E aqui a determinação é a chave para superar qualquer obstáculo. Sejam sempre persistentes na busca dos seus sonhos. Então, eu comecei a vir, observei aqui de início, vocês podem achar muita coisa no plano, mas depois, quando vocês vão colocando em prática, vocês sentando ali, analisando, vocês conseguem calcular, procurar os dados e ver o que vai fazer e conseguem fazer e o negócio ele vai fluindo. Então, esse foi todo o conteúdo que ficou para ser passado
para vocês, lembrando que vocês vão ter a atividade dessa aula também, que vocês vão ter que responder, porque vai fazer parte da avaliação de vocês nesse curso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Também, depois vocês terão o tutor presencial, que vai auxiliar na escrita do TCC, e vocês escolhendo o modelo do TCC, esse tutor, ele vai passar as informações e tirar todas as dúvidas para a construção do TCC de vocês, caso escolha o modelo de plano de negócio. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem perguntar. Não deixem de fazer a atividade, porque a atividade, vocês, no final desse curso, vocês recebem um certificado, mas vocês são avaliados pela participação e pela atividade que vocês estão fazendo. Então, vocês precisam entregar a atividade no prazo que vai ser solicitado, certo? Desejo boa sorte a todos, que vocês tenham sucesso, aqueles que pretendem empreender, que tem esse pensamento, que coloque, vá em frente. A gente sabe que nem tudo são mil maravilhas, mas se a gente não começa a fazer, a gente também vai ficar parado ali. Você tem um sonho de abrir sua empresa, pesquise, faça uma pesquisa, análise, procure seu público, veja os custos e veja se realmente aquela atividade vai ser viável, né? E uma atividade que você goste. Só não comece algo sem fazer, sem estudar, sem planejar e sem analisar, certo? Sucesso a todos, um abraço e até mais.